Oi, pessoal, aqui é a Maria Paula e hoje eu estou com o Dr. Guilherme Perini, médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e também coordenador da hematologia do Grupo Américas para falarmos sobre linfoma de nasofaringe. Doutor, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale. E para começar a nossa conversa, o que é linfoma? Então tá bom, gente. Bom, primeiro eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Eu sou realmente um entusiasta aí da educação do paciente. Eu acho que vocês fazem um papel muito bom e muito bem feito em levar informação de qualidade para os pacientes. Então, linfoma é um tipo de câncer, é um câncer do sistema linfático. Este câncer que surge no sistema linfático, ele tem apresentações muito diferentes, prognósticos muito diferentes. Muitas das vezes, alguns tipos de linfoma como a gente nem trata, a gente precisa ter muito cuidado para justamente detalhar esses pormenores do linfoma para a gente ter uma melhor noção de prognóstico, de tratamento e assim por diante. E o câncer de nasofaringe, ele é um linfoma? Como ele acontece? Então vamos lá. A nasofaringe, ela é uma região anatômica do nosso corpo. De uma maneira simplificada, a parte posterior, né, do nosso nariz, começando ali a nossa faringe, que depois continua para a laringe. A gente tem a nasofaringe, a parte mais alta, depois a gente tem a orofaringe, que aí já é a parte posterior da boca, e depois a gente tem a laringe. Você pode ter diferentes cânceres nesta região. O termo que a gente usa, câncer de nasofaringe, geralmente a gente usa para os tumores sólidos, para os carcinomas epidermoides desta região. E aí tem como fator de risco principal tabagismo, consumo de álcool, eventualmente infecção por HPV. Isso são os cânceres de nasofaringe. Agora, nesta região, a gente também pode ter linfoma. O sistema linfático está no nosso corpo inteiro. Então, teoricamente, qualquer região do nosso corpo pode ter linfoma. E aí, nesta região, alguns subtipos de linfoma têm uma maior predileção por essa região. Então, tem subtipos de linfoma, que a gente chama de linfoma, células T/NK, extranodal, subtipo nasal. Tem uma predileção pela nasofaringe. Mas a gente, de uma maneira geral, gosta de reservar esse termo câncer de nasofaringe para os tumores sólidos dessa região. E doutor, quais sintomas o paciente apresenta? Então vamos lá, vai depender muito da apresentação clínica do subtipo de linfoma. Eu vou começar falando do linfoma TNK, que é o que é mais particular dessa região de nasofaringe. É um linfoma que tem algumas características, então ele é um linfoma TNK agressivo, relacionado ao vírus do Epstein-Barr, que tem uma capacidade de invasão e destruição, ao contrário de outros linfomas. Esse é um linfoma que geralmente destrói o tecido que está envolvido. Então, geralmente, os pacientes começam com uma sensação de plenitude, de como se estivesse com uma sinusite, aquela sensação que, eu estou com o seio da face cheio. Conforme isso não vai sendo diagnosticado, porque, obviamente, é um linfoma extremamente raro, muito mais frequente outras causas desse tipo de sintoma, ele pode ter lesões que vão ser necróticas, ou seja, vai ter morte celular ali, pode ter perfuração de seio, perfuração do palato, pode ter envolvimento da pele, muitas das vezes com envolvimento, inclusive, de órbita. Então, é um linfoma que, eventualmente, se não diagnosticado, ele pode ter uma apresentação bem mais agressiva e muito mais visível do que a gente tem de outros linfomas. Pode ter ou não sintomas B, febre, sudorese noturna, perda de peso. Essa é a apresentação clínica principal do linfoma TNK. A gente tem outros linfomas que podem acometer essa região. A gente tem linfoma difuso de grandes células B, eventualmente um linfoma da zona marginal pode acometer, e aí essa apresentação é um pouco menos dramática do que do linfoma TNK. Doutor, esse é um tipo de linfoma raro, certo? Como a gente pode classificar ele? Como linfoma de Hodgkin ou de não Hodgkin? Ele é considerado um linfoma não Hodgkin. Eventualmente, a gente pode ver envolvimento pulmonar, a gente pode ver envolvimento ósseo, envolvimento no fígado, mas geralmente nesta região é muito incomum você ter linfoma de Hodgkin. É muito incomum que o linfoma de Hodgkin tenha envolvimento fora do linfonodo. E quais os exames que confirmam o diagnóstico de linfoma de nasofaringe? Então, geralmente, esse
o paciente vai passar primeiramente pelo otorrino, né? Então, de novo, essa sensação de como se tivesse uma sinusite crônica, nariz entupido, às vezes com dor na face, isso leva o paciente ao otorrino, que geralmente quando examina, suspeita que tem algo mais do que só uma infecção e vai fazer uma biópsia disso aí. Muito importante que essa biópsia seja uma biópsia bem feita, em especial que seja pesquisado a proteína do vírus do Epstein-Barr. Essa é uma doença que tem uma relação muito clara com o vírus do Epstein-Barr, então isso ajuda a gente a fazer esse diagnóstico. Feito o diagnóstico, a gente vai fazer o estadiamento. Aí a gente vai fazer PET, vai fazer tomografias, tudo isso para separar o que a gente chama de doença localizada do que a gente chama de doença avançada ou doença disseminada. Isso ajuda a gente a fazer o nosso planejamento terapêutico para esses pacientes. Está gostando desse conteúdo? Se inscreva no canal da Braille e confira todos os vídeos. Tem muita coisa sobre o mundo do câncer e doenças do sangue. E doutor, como é feito o tratamento desse linfoma? A gente demorou um pouco a aprender a tratar o linfoma TNK. Então, hoje a gente entende que na doença localizada é muito importante o papel da radioterapia. Geralmente com uma dose um pouco mais elevada do que a gente costuma fazer para linfoma, mais ou menos em torno de 50 grays, é muito importante. Então, grande parte, ou praticamente todos os tratamentos da doença localizada vão ser feitos ou começando com a rádio e depois fazendo uma quimio de consolidação, ou fazendo quimio junto com a rádio, ou fazendo uma quimio e depois a rádio, ou até mesmo o que a gente chama de esquema sanduíche. Faz quimio, faz rádio, faz quimio. E tem vários tratamentos para doença disseminada ou avançada. Nesses pacientes, eventualmente, a gente considera consolidar um transplante. E aí, a escolha entre um transplante autólogo ou um transplante halogênico vai ter várias variáveis, né? Quão controlada está a doença, se tem um bom doador, como que está o paciente em relação a comorbidades. Então, tudo isso é uma decisão que é tomada pelo médico que está vendo o paciente. Então, é um tratamento muito diferente do que a gente vê realmente para os outros linfomas, mas que tem melhorado bastante. E mais do que isso, a gente tem alguns avanços recentes nesses tipos de linfoma. Uma parte desses linfomas vai responder muito bem à imunoterapia. Existem hoje terapias direcionadas contra os linfomas que são Epstein-Barr positivos, né? Entre eles o linfoma TNK. Então, no cenário recaído refratário, existem inclusive estudos clínicos abertos no Brasil com moléculas que vão atacar de uma maneira muito inteligente esse vírus que está no linfoma e com isso ter uma chance boa de resposta. Então, se você é um paciente que tratou e a doença retornou, procure a cerca, pode me escrever, pode me achar nas redes sociais, sobre estudos clínicos com moléculas para linfomas que são Epstein-Barr positivo. Doutor, tem alguma consideração que você quer adicionar para esse tema? Não, a minha consideração final é sempre a mesma. A área dos linfomas é uma área que cresce e evolui muito rapidamente. Eu vi claramente transformações muito grandes no manejo dos pacientes com linfoma. O linfoma TNK não é diferente. Então, a gente tem melhorado bastante o resultado. A gente realmente, no passado, tinha um prognóstico bem mais difícil, bem mais complicado. Hoje em dia, a gente consegue melhorar esses resultados, tratando melhor os pacientes, e, obviamente, com a perspectiva de várias terapias que já foram provadas que funcionam e também aquelas que estão sendo testadas nesse cenário. Então, a minha mensagem sempre é de esperança. A gente tem melhorado, a gente vai melhorar mais. A ideia é que todos os pacientes recebam tratamentos eficazes, pouco tóxicos e que a gente cure a maior parte desses pacientes. Doutor Guilherme, muito obrigada por mais uma participação aqui na TV Abrale. Com certeza vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e é isso. Um beijo!